das profundezas de Satanás. Ela está trazendo os segredos profundos de Satanás. O ensino daquela mulher não nascia no céu. A manjedoura daquele ensino não vinha de Cristo, mas vinha do inferno. Ela trazia o ensino de Satanás para a igreja. Falso ensino é ensino de Satanás. E algumas lições para nós aqui. Cuidado com supostas revelações no meio evangélico, no meio do povo de Deus. Cuidado com as novidades. Cuidado com pessoas que dizem que têm revelações de Deus, que elas sim têm as profecias de Deus para suas vidas. Cuidado com pessoas que dizem, olha, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Deus diz isso, isso, aquilo. Deus pode dizer sim, mas tem muita gente falando em nome de Deus, quando na verdade o que essas pessoas estão dizendo vem como o ensino de Jezabel, das profundezas de Satanás. E tem enganado muita gente porque o povo não confere a Bíblia. Cuidado com as novidades. Jesus diz aí no texto, fiquem firmes no que vocês têm, no que a palavra diz, até que eu venha. Não tem outros evangelhos. O apóstolo Paulo, ele disse, lá em Gálatas capítulo 1, se alguém pregar um outro evangelho, seja um anjo do céu, seja considerado anátema, maldição. O evangelho já está revelado, fiquem com isso aqui até que o Senhor Jesus venha. O que está aqui nessa palavra é suficiente para a nossa vida, para transformar a nossa vida, para nos orientar, para uma vida piedosa, para uma vida com Deus, até que Jesus venha. O ensino errado leva a uma prática de vida errada. E uma vida errada é uma vida reprovada diante de Cristo, como nós vemos aqui. Não podemos concordar com esse evangelho falso, que engana, um evangelho fácil, que só pensa muitas vezes em bênçãos, mas que não trata questões como o pecado. E com isso faz o povo de Deus viver de uma forma que desagrada ao Senhor. Nós devemos viver todo o evangelho de Cristo. Devemos ter cuidado para não sermos envenenados por falsos pregadores. Não podemos tolerar, em nome do amor, falsos ensinos no meio da igreja. Nós devemos examinar à luz das Escrituras se aquilo que nós ouvimos na internet, antes da gente já ir postando, antes da gente já ir replicando na internet qualquer mensagem, nós devemos examinar qual é a fonte desse ensino, para que a gente não replique o evangelho de Jezabel. Nós devemos ter compromisso apenas com o evangelho já revelado de Jesus Cristo. As profecias, elas devem ser testadas pelas Escrituras. Não é todo mundo que diz, Deus diz isso para você, que você vai acreditar. A palavra diz que nós devemos discernir, à luz das Escrituras, aquilo que é ensinado, se aquilo vem de Deus ou não. Jesus reprovou a igreja de Tiatira por causa de aceitar passivamente um falso evangelho e por pessoas ali estarem vivendo nesse falso evangelho, inclusive na imoralidade, no pecado, sem buscar viver uma vida santa que o verdadeiro evangelho prega. No versículo 21, caminhando aí já para o final, Jesus ele fala o seguinte para aquela mulher, Jezabel, e para aquelas pessoas que estavam seguindo o seu ensino e vivendo no pecado decorrente do falso ensino. Ele diz o seguinte, olha, eu dei tempo para essa mulher se arrepender. Nós vemos aqui a misericórdia de Deus, porque antes do juízo de Deus ser derramado, a disciplina de Deus, a correção de Deus ser derramada, o Senhor dá oportunidade para que o pecador se arrependa e mude, confesse os seus pecados, receba o perdão, o amor do Senhor e mude de vida. Arrependimento é isso. O Senhor deu oportunidade para aquela mulher se arrepender.
A misericórdia de Cristo é, inclusive, para pessoas como Jezabel. Qual que é o problema? O problema é que aquela mulher endureceu o seu coração. Ela sabia que estava fazendo errado, foi exortada, mas ela quis continuar no pecado, no erro, ensinando errado e praticando coisas que desagradavam a Deus. O Senhor disse: eu dei tempo para ela. Eu fui longânimo. A exortei, mas ela não se arrependeu da sua imoralidade. Ela não quis, ela não quer se arrepender. Esse é o problema. Na igreja de Cristo isso é um problema. Você ouvir dominicalmente a palavra de Deus, e você ouvir de repente uma exortação do Senhor, e você saber que de repente uma coisa que você está vivendo é reprovado diante de Deus, e Deus te chamar para o arrependimento, mas você não querer se arrepender. Jezabel não quis se arrepender, e nem os seus filhos, ou seja, os seus seguidores. E aí o que aconteceu? Se por um lado o Senhor estava mostrando misericórdia, esperando o arrependimento dela, por outro lado o Senhor demonstrou a sua justiça, derramando o seu juízo sobre aquela mulher que não quis se arrepender. Antes do juízo ser derramado, o Senhor chama para o arrependimento, chamando pela sua misericórdia todos a mudarem na sua graça. No dilúvio, antes do dilúvio acontecer em Gênesis, o dilúvio não foi derramado como expressão da ira de Deus, do juízo de Deus, de uma hora para outra. Pelo contrário, Deus usou Noé para pregar aquelas pessoas durante muito tempo, chamando todos para a arca. Mas ninguém ali aceitou a mensagem de misericórdia, de amor, o chamado de Deus. De repente o juízo veio. Mas não sem antes ter tempo para o arrependimento. Moisés, antes das pragas serem derramadas no Egito, Moisés ia ali diante de Faraó. Diz o Senhor: deixa o meu povo sair. Voltava outro dia. O meu Deus diz: deixa o meu povo sair. O Faraó endureceu seu coração. E depois veio o juízo. As 10 pragas. O mundo hoje é chamado ao arrependimento todo dia, porque a igreja de Jesus Cristo está nesse mundo há 2000 anos, pregando o Evangelho e dizendo: Deus ama vocês. E Ele mostrou esse amor na cruz, mas Ele chama todos ao arrependimento dos seus pecados e a confessarem a Ele como Salvador. Aqueles que creem são salvos, mas os que não creem